Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O aspecto conceitual que nós vamos abordar hoje está relacionado a duas frases que eu vou recitar para vocês. Eu gostaria que vocês refletissem sobre elas no seguinte sentido. A primeira frase é: durante uma ação empreendedora numa organização, o que nós deveríamos fazer? Produzir bem aquilo que se empreende ou deveríamos, a segunda frase, ou deveríamos empreender bem o que se produz? Bem, eu optaria por seguir as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Por quê? Bem, a história que eu vou contar hoje para vocês tenta explicar o porquê disso. Nós vamos falar sobre a criação no ambiente doméstico de um produto derivado do leite, um produto lácteo. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, outra vez, do lado conceitual, referindo-nos a essas duas frases da seguinte forma. Imagine que numa organização você tenha alguém que nós vamos chamar aqui de mentor tecnológico, que será a pessoa que supostamente sabe criar uma inovação. Mas isso não basta, é preciso ter uma outra pessoa que nós vamos chamar de empreendedor de negócios, que é aquele que sabe inovar uma criação. Percebe que há uma inversão, mas com complementariedade. Um bom exemplo é esse cidadão aqui. Todos sabem o quanto o Steve Jobs foi efetivamente alguém que soube inovar algo que já tinha sido criado tecnologicamente pela empresa Apple, que aliás da qual ele foi cofundador. Outro exemplo que nós poderíamos dar, historicamente falando, é com relação a esse cidadão aqui, um mentor tecnológico, alguém que soube criar uma inovação no seu tempo. Esse foi Thomas Edison, o inventor, entre outras coisas, da lâmpada elétrica. Mas nós precisamos lembrar que, sob o ponto de vista técnico, embora ele tenha desenvolvido um projeto fantástico, de nada isso adiantaria se não houvesse alguma ou algumas organizações que assumissem a produção em escala comercial desse produto, a lâmpada elétrica. E isso efetivamente aconteceu a partir de uma empresa, e sobre essa empresa nós vamos citar uma pessoa que surgiu nela muito tempo depois, que efetivamente soube inovar a criação do Thomas Edison. Esse sujeito aqui foi Jack Welch, nada mais nada menos do que um dos maiores presidentes da General Electric de todos os tempos, já aposentado. Ele é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior CEO, Chief Executive Officer do mundo, em qualquer organização, em qualquer época. Ele, efetivamente, foi uma das pessoas que, ao longo do tempo, reforçou o lado empreendedor, inovando sobre a criação de Thomas Edison. Hoje, as lâmpadas da General Electric estão entre as mais conceituadas e as mais vendidas no mundo. Vamos dar mais um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma pessoa importante, um mentor tecnológico extremamente importante, mas que provavelmente ninguém sabe quem é. O nome dele, John Logie Baird. John Logie Baird é quem, na verdade? Ou foi quem? Foi alguém que soube criar uma inovação que é conhecida pelo nome de televisão. Sim, isso mesmo, né? A maioria das pessoas não tem a menor ideia de quem foi o inventor, o criador, o mentor tecnológico desse produto. Mas ele não teria muita importância se não houvesse outras pessoas que tiraram essa ideia que ele criou do ambiente de um laboratório e a colocaram, ou colocaram o projeto no mercado. Um bom exemplo é esse cidadão aqui, Akio Morita. Esse sim, um grande empreendedor de negócios. Ele soube inovar aquela criação chamada televisão. Ele, nada mais nada menos, foi um dos maiores presidentes também da história da Sony e foi também um dos seus cofundadores. Uma figura não vive sem a outra. Por um lado, o mentor tecnológico, por outro lado, o empreendedor de negócios. Pois bem,
Mas vamos agora ao nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre o mercado de produtos derivados do leite, mas usando esses aspectos conceituais que a gente citou aqui hoje. A história nossa começa nessa cidade. Nós estamos falando de Águas do Lambari, uma pequena cidade turística, uma estância hidromineral do estado de Minas Gerais. E o ano é 1911. Isso mesmo, quer dizer, mais de 100 anos atrás essa história começa a surgir e vai se transformar depois em uma experiência de negócio extremamente produtiva. Dona Isaíra Silvestrini era uma italiana radicada no Brasil, que vivia nessa cidade e era, como tantas donas de casa de sua época, alguém que tinha fortes habilidades domésticas, entre elas, principalmente, habilidades culinárias. E essa senhora tinha o hábito de produzir no seu laboratório, que era a cozinha da sua casa, uma série de receitas culinárias como essa daqui, por exemplo, que ela própria desenvolveu, criação exclusiva dela, e que, embora seja um produto absolutamente, digamos, de conceito doméstico, vai acabar se transformando num produto comercial. Mas não antes de haver uma espécie de pesquisa de mercado informal, à medida em que pessoas amigas e familiares que frequentavam a casa dela começaram a manifestar apoio e solidariedade ao processo de criação dela, dizendo que era um produto que tinha vocação comercial. Mas ela própria não tinha essa vocação comercial. Mas esse senhor, sim. Um familiar dela, especificamente o irmão dela, o seu Mário Silvestrini, era um homem de negócios. E ele, percebendo essa habilidade dela, da irmã, propôs que eles juntos desenvolvessem um empreendimento. Como é que seria esse empreendimento? Como é que funcionaria? Então a ideia dele, olha, isso há mais de 100 anos atrás, foi de fazer uma parceria com a irmã em que, em princípio, não haveria contratação de empregados, não se alugaria um imóvel, não se montaria uma área produtiva, uma fábrica, nada disso. Se usaria o ambiente da própria cozinha da casa dela. E a divisão de tarefas entre os dois seria assim: enquanto ela produziria o prato em casa, ele venderia esse prato porta a porta na cidade de Águas do Lambari. Isso funcionou bem rapidamente, a tal ponto que no mesmo ano, 1911, eles resolveram aí sim montar uma estrutura de negócios, uma pequena fábrica, só que fizeram isso numa cidade maior, uma cidade também de Minas Gerais, uma estância hidromineral importante chamada São Lourenço. E é nessa cidade que começa a saga dessa empresa sobre a qual nós vamos daqui a pouco identificar para vocês a marca comercial muito conhecida e toda a história de sucesso que vai se suceder a partir daqui. A empresa criada originalmente por eles chamou-se Irmãos Silvestrini e Torquati, né? Os dois irmãos Silvestrini e mais um investidor, o senhor Torquati, que entrou mais como participante em função de colocação de capital financeiro. Essa empresa, embora seja ainda muito pequena, foi a primeira fábrica do Silvestrini e ainda lá mesmo em Minas Gerais. Aqui uma foto de época mostra um pouco sobre a experiência da dona Isaíra Silvestrini dentro dessa fábrica, na qual ela desenvolveu um papel de responsável pela produção. Então ela treinou essas pessoas e procurou, aqui nós estamos vendo a ela, né, a dona Isaíra, ela procurou dar a essas pessoas um preparo a ponto de que elas fossem capazes de fazer o produto, industrializar o produto tão bem quanto ela o fazia na cozinha da sua casa. Portanto, a função dela relacionada a fazer o processo de produção funcionar. Já o seu Mário Silvestrini, irmão dela, passou a cuidar da gestão da empresa como um todo. Esse é ele, numa foto de época também, nessa empresa, quando eles começaram a atuar, e ele ficou responsável pela inovação da criação que foi originalmente feita pela irmã. Foram necessários 20 anos para que finalmente se tomasse algumas decisões que hoje em dia, nas organizações mais modernas, se toma nos primeiros dias de funcionamento. Só em 1934,
o senhor Mário Silvestrini resolveu efetivamente patentear o produto. Por que tanto tempo de espera? Em primeiro lugar, porque esse produto ele se manteve em 20 anos, mais de 20 anos, como segredo industrial. Aliás, ele é segredo industrial até hoje, né? Então não havia muito essa preocupação de que alguém pudesse fazer um produto semelhante porque não se conhecia o processo, né? Uma outra coisa que ele fez também, só em 1934, que nos surpreende, porque isso a gente faz antes de lançar um produto nos dias de hoje, foi criar um nome para ele, criar uma marca comercial. Não havia nenhuma marca comercial, esse produto era conhecido como um produto lácteo da família Silvestrini e nada mais. Não era importante ter uma marca comercial porque o produto era vendido só no atacado. Lembrando que o atacado é a venda feita para um intermediário. A partir de 1934, ele, o senhor Mário Silvestrini, decidiu vender no varejo também, ou seja, vender para o consumidor final também. Isso obrigava a empresa a ter um nome de referência para ser identificado pelos clientes finais. Daí a ideia da marca comercial se tornou indispensável. O senhor Mário Silvestrini, que era uma pessoa criativa, teve uma ideia interessante. Ele resolveu dar ao produto um nome que se baseasse na cultura tupi-guarani. A linguagem tupi-guarani antecedeu a linguagem dos europeus que chegaram aqui e encontraram esses indígenas aqui já há muito tempo. Então ele, pesquisando, encontrou uma palavra que é uma palavra sonora, não é uma palavra longa, fácil de ler, fácil de se pronunciar, e ele utilizou essa palavra no registro na marca comercial do produto dele. Essa palavra, em tupi-guarani, traduzida, significa um adjetivo do tipo excelente ou muito bom, alguma coisa assim. Portanto, um nome bem planejado. Nós estamos falando sobre uma marca comercial que se tornou, ao longo do tempo, uma marca de um produto fantástico. Absolutamente sucesso indiscutível e uma característica quase única de produto estritamente de origem nacional no Brasil. Nós estamos falando de catupiry. Para a gente falar sobre esse produto, nós vamos colocar algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo na empresa e muitas dessas ações foram decisões pessoais do senhor Mário Silvestrini. Por exemplo, a vinda para São Paulo. Até então, só havia aquela fábrica lá em Minas Gerais e eles estavam muito distantes dos grandes centros consumidores. Resolveram montar uma fábrica em São Paulo. Isso só aconteceu no ano de 1949. E essa fábrica, que inclusive até hoje continua sendo a fábrica principal da catupiry, fica no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo. Uma outra coisa também interessante aconteceu muitos anos depois, quando o produto já era uma realidade comercial, um sucesso, tanto no atacado como no varejo, foi que o mesmo instituto onde foi feito o registro da patente, ou seja, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, acabou concedendo para a marca um registro muito raro. Se você observar bem ali no logo dos produtos catupiry, você vai ver que tem uma expressão escrita marca notória. Essa concessão de classificação com marca notória acontece raramente. O que isso significa? É uma atribuição que se dá ao produto de que ele não pode ter a sua marca copiada ou imitada por ninguém. Portanto, é um mecanismo de proteção importante e raro de ser conseguido, né? Então, esse é um fator significativo também para o produto, para a marca. Até alguns anos atrás, essa expressão aparecia na própria embalagem do produto catupiry. Hoje ela não consta mais da parte frontal da embalagem, mas continua sendo um fator diferencial importante. Outra coisa interessante tem a ver também com ideias desenvolvidas pelo próprio senhor Mário Silvestrini, há muito tempo atrás. Se você observar bem, essa aqui é a embalagem tradicional da catupiry, que ao longo do tempo sofreu algumas pequenas mudanças cosméticas, mas não muito profundas. As duas embalagens parecem iguais, mas elas não são. Aquela dali, da esquerda, é uma embalagem, vamos dizer assim, a embalagem original, que era feita em madeira, em uma época que era comum se utilizar esse tipo de matéria-prima para embalagens de produtos de forma geral.
Ele próprio, o Sr. Mário Silvestrini, criou, inclusive, a ideia da embalagem ser redonda, se inspirou em embalagens tradicionais de queijos italianos. Embora catupiry não seja um queijo, ele é tecnicamente considerado chamado de requeijão cremoso, está escrito ali na embalagem. Mas conversando com especialistas, especialistas em produtos derivados do leite, eles dizem o seguinte: isso aqui nem é um queijo, nem pode ser classificado como requeijão, não é manteiga, não é iogurte, não é coalhada, não é nada disso em termos de produto derivado do leite. Ele é o que então? Catupiry pertence a um gênero chamado catupiry, né? Ou seja, quando o produto surgiu, ele criou um gênero próprio. Mas o que importa para nós, em termos de embalagem, é que com o passar do tempo, passou-se a precisar mudar essa embalagem por conta da dependência da madeira. Quer dizer, isso gerava desflorestamento, isso não é sustentável, não é politicamente correto. Então, criou-se essa outra embalagem aqui, que é feita de polipropileno. Ela tem o mesmo tamanho, cabe o mesmo peso, o produto tem o mesmo preço final, a aparência da embalagem é muito parecida, mas no início houve uma certa recusa da clientela. Isso é explicável, né? Muitas vezes os clientes, quando veem um produto ter uma mudança na embalagem, mas uma mudança que aparentemente visa baratear o produto, os custos do produto, muitas vezes a clientela tem a sensação de que o conteúdo também foi barateado, né? Que a qualidade já não é mais a mesma. E houve uma certa reação negativa do público consumidor, mas que com o passar do tempo isso se acomodou e as vendas voltaram aos patamares anteriores novamente. Agora vamos ao ponto central da nossa história, como toda semana nós fazemos, que é esse aqui. Agora eu vou propor a vocês que estão nos vendo e ouvindo em casa, uma atitude de nos colocarmos juntos, vocês comigo, nos colocarmos juntos na pele, no corpo, no pensamento desses homens aí, os dirigentes da empresa sobre a qual nós estamos falando. Nós estamos agora numa reunião de diretoria, nós somos dirigentes da Catupiry e nós precisamos agora, nesse momento do tempo, e que momento é esse? Nós estamos nos anos 2000, né? Portanto, há quase 20 anos atrás. Neste momento, nós precisamos propor para a empresa e para o mercado a criação de alguns posicionamentos estratégicos para nós mesmos na nossa empresa. Lembrando que posicionamentos estratégicos correspondem a algumas filosofias que a empresa estabelece sobre coisas que ela deve ou acha que deve fazer de forma genérica e outras que ela acha que deve evitar, né? Como se fosse uma espécie de mandamentos, digamos assim, da organização daqui para frente. Quais seriam os mandamentos que você criaria para essa empresa, para esse produto, com o que você soube dele até esse ponto? Vamos pensar juntos, vamos refletir juntos. Eu vou mostrar para vocês quais foram os posicionamentos criados por esses homens. Será que eles vão bater com os que você criaria, com aqueles que eu criaria? Vamos ver. Vou citar para vocês os principais. A ordem não é necessariamente importante, mas o primeiro que eu quero citar para vocês é com relação a investimento em propaganda. A empresa teve por bem decidir na época que preferia não ter praticamente nenhum investimento em propaganda. O que parece uma coisa um pouco estranha, né? Porque toda empresa sempre imagina que a propaganda é a alma do negócio. Mas nesse caso tem uma explicação dada por eles próprios. O que eles dizem? Eles dizem isso aqui, que na visão da própria organização, o Catupiry é um produto monopolista. Por que ele é visto assim? E na prática ele realmente é. Porque a fórmula dele, a receita culinária da dona Isaíra Silvestrini se mantém fechada a 4 chaves até hoje. Ela é um segredo industrial. Portanto, por mais que concorrentes queiram fazer produtos para ocupar o mesmo espaço no mercado, no segmento, no nicho que a Catupiry ocupa com o seu produto, tecnicamente eles são diferentes. Então, se o produto é realmente monopolista, essa visão, esse posicionamento faz um certo sentido. Não tem cabimento se investir muito em propaganda para um produto que está, digamos, sozinho no seu segmento de negócio. O segundo posicionamento importante é uma escolha que a empresa fez
em termos de produzir em termos quantitativos abaixo do que a demanda sinaliza. Bem, vocês devem estar pensando, mas empresa nenhuma faz isso. Ao contrário, os industriais, os empresários, os executivos, sempre quando percebem que há um aumento na demanda, imediatamente eles geram um correspondente aumento na oferta, o que é muito lógico, né? Vamos atender a clientela antes que os nossos concorrentes o façam. Mas nesse caso, a justificativa é mais ou menos a mesma do item anterior, acrescida de mais um aspecto. A mesma justificativa seria o fato de que, se um produto é monopolista, não há necessidade realmente de se preocupar tanto em atender a demanda, porque a demanda está focada em um único produto que existe no mercado nesse segmento. Mas há uma outra razão. Ao agir dessa maneira, a empresa admite que com isso ela consegue controlar o preço. Ou seja, o produto é único, o cliente quer o produto, então ela oferece o produto numa quantidade menor do que o cliente deseja e com isso ela pode praticar um preço um pouquinho mais alto, o cliente aceita pagar. A gente lembrando que faturamento é resultado da multiplicação de dois fatores, o preço unitário do produto e a quantidade vendida. Ora, se a quantidade é menor, mas o preço unitário é muito maior, essa multiplicação pode gerar um faturamento bem mais alto do que teria se o produto fosse vendido em grande quantidade, mas por um preço muito baixo. O terceiro posicionamento estratégico se refere a dinheiro, capitais. Essa empresa também faz uma coisa muito rara, ela procura ter endividamento zero ou quase zero. Isso não é muito comum, a gente sabe que as organizações para crescer precisam de capital ou de capitais que venham de fora. Diferentemente das famílias que lutam contra ter dívida, as empresas precisam ter dívida. O problema não é ter dívida, o problema é ter uma dívida que não se consiga pagar, né? Essa empresa procura ter dívida nenhuma. Isso tem vantagens, mas tem desvantagens também. A gente poderia citar uma de cada. A principal vantagem é que haja crise no ambiente interno ou externo da economia local, mundial, a empresa passa quase incólume a essas crises, já que ela não depende de pagar juros e devolver capitais a terceiros. Mas, em contrapartida, o aspecto negativo mais importante é que isso faz com que a empresa não cresça quase nada ou nada. Quarto posicionamento estratégico importante é com relação às vendas, que é uma situação muito rara. A empresa consegue vender cerca de 70% da sua produção com pagamento à vista e antecipado, em alguns casos até totalmente antecipado. Mas por que isso? Porque como os compradores, que são na maioria atacadistas, têm receio de não conseguir o produto porque a demanda é maior do que a oferta, como a gente disse aqui anteriormente, eles aceitam pagar antecipadamente e à vista. E os outros 30%? Não seria possível a Catupiry conseguir vender à vista também? Eu perguntei isso a eles e alguém lá me disse, olha, até seria possível, mas a gente opta por manter 30% de pagamento, de recebimentos a prazo, porque se refere às grandes redes de supermercado. E qual é a vantagem para nós? É que como nós temos lá no primeiro posicionamento estratégico a ideia de que a gente não investe em propaganda, o fato da gente expor nas prateleiras de grandes redes de supermercado substitui essa, digamos, propaganda em termos, né? O quinto posicionamento estratégico se refere a nós, eu me refiro nós, falando sobre Catupiry, não fazemos parceria nenhum tipo de parceria de negócios com terceiros, né? Um dos motivos que explicaria isso é que, se fizesse, seria necessário abrir mão do nosso segredo industrial, coisa que a Catupiry não quer fazer. Franchising parece ser um caminho bom para resolver isso, né? Principalmente o franchising de fabricação. A empresa poderia ceder a terceiros, que são instituições fabris, o direito de produzir em seu nome, o que representaria para ela uma redução de custos, mas ela não faz isso também porque ela declara que isso mexeria provavelmente com o padrão de qualidade. Se isso é verdade ou não é discutível, mas é uma escolha que ela faz. E o último dos posicionamentos que eu quero mencionar para vocês aqui é sobre uma coisa que causa até uma certa estranheza, porque se tudo começou com a dona Isaíra
desenvolvendo justamente uma inovação, né, em termos de receita culinária, agora a empresa se vê pouco predisposta, se declara pouco predisposta para desenvolver novas posturas, digamos, de negócios, portanto, inovações. A justificativa dela é dizer que ela se sente uma empresa avessa a riscos muito grandes. Bom, isso não é defensável, ao meu modo de ver, porque não há sucesso que não envolva riscos. Mas como a empresa tem um sucesso garantido pelo segredo industrial, pela fidelidade da sua clientela e pela sua postura monopolista nesse segmento, ela não se sente obrigada a inovar muito. Para não dizer que ela não faz nada nesse sentido, ela desenvolve ao longo do tempo coisas como essas que vocês estão vendo ali, que não são propriamente grandes mudanças inovadoras. O que vocês estão vendo ali, na verdade, são sabores diferentes do mesmo produto. Só isso, né? Grandes mudanças não acontecem. Eu diria para vocês, a meu modo de ver, que essa empresa ela tem uma postura que se assemelha muito à de um personagem das histórias em quadrinhos, do cinema, que se tornou muito famoso nos filmes de Walt Disney, que foi Peter Pan, né? Quem se lembra do que esse personagem significa e da filosofia dele, vai fazer logo a comparação. Tanto o Peter Pan como o Catupiry têm uma coisa em comum. Eles preferem não crescer. Curioso isso para uma empresa que tem um produto fantástico como esse. Se você gostou dessa história, semana que vem eu tenho outra para você. Fiquem comigo.